Fala pessoal, tudo bem com vocês? É uma grande alegria estarmos juntos outra vez. Na semana passada nós tivemos racionalismo e empirismo, foi a nossa aula, e eu deixei com vocês alguns exercícios dos capítulos 6º e 7º da apostila. Agora eu estou aqui para poder corrigir esses exercícios. Começa aqui na página 152, questão 7. A modernidade emerge no século XVII, elegendo como uma de suas grandes questões o problema do conhecimento. Duas correntes destacam-se com suas teorizações: o racionalismo cartesiano e o empirismo. O que é a diferença e o que é a semelhança entre essas duas linhas teóricas? A alternativa correta é: letra A. Se por um lado racionalismo e empirismo assemelham-se na defesa da necessidade do método científico, cada um defendendo o seu, é verdade. Tanto racionalismo quanto empirismo defendem um método que se pretende científico, embora eles tenham diferenças nos seus métodos, né? O método empirista é um método indutivo, que vai do particular para o geral. Já o racionalista é dedutivo, vai do geral para o particular. Mas ambos são métodos que se pretendem científicos. Por outro lado, enquanto o empirismo nega toda diferença substancial entre conhecimento sensível e inteligível, o racionalismo atribui valor absoluto ao conhecimento racional, menosprezando a observação e a experiência como miragem. É verdade. O racionalismo rejeita aqueles dados que são provenientes da experiência sensorial, porque ele diz que não são confiáveis. Descartes fala, né? Experimentei algumas vezes que os sentidos nos enganam e não é prudente nós confiarmos em quem já nos enganou uma vez. E o empirismo, no final das contas, ele acaba negando a diferença substancial entre conhecimento sensível e inteligível. Porque se ele diz que todo conhecimento, todo conteúdo que nós temos no intelecto vem das sensações, então não existe diferença substancial entre conhecimento sensível e conhecimento inteligível, porque um vem do outro, né? As sensações é que são a base de tudo. O conhecimento intelectual, o conhecimento inteligível, ele é simplesmente um desdobramento daquela experiência primeira que nós temos, que é a experiência sensorial, a porta de acesso, né, da mente ao mundo externo, que seriam os sentidos. Então, tá certo a letra A. É chato quando a letra A tá certa, porque perde o suspense, né? Agora a gente já sabe que o resto tá errado, mas vamos ver por que tá errado. Letra B. Se por um lado racionalismo e empirismo semelhantemente negam a metafísica, não é verdade isso. O racionalismo não nega a metafísica. Ele contradiz, é verdade, a metafísica clássica, a metafísica antiga, mas Descartes tem uma metafísica, ele tem suas meditações metafísicas. Descartes afirma a realidade do conhecimento abstrato, né? Então ele não nega o conhecimento metafísico, não. Letra C. Se por um lado o racionalismo, diferentemente do empirismo, guia-se por um otimismo fundamental com respeito à natureza humana e à capacidade humana de conhecer e agir, está errado. Está errado porque está dizendo que só o racionalismo é que tem um otimismo em relação à razão humana, mas o empirismo também tem. Essa é uma característica comum às correntes de pensamento na filosofia moderna, né? Esse espírito cientificista, essa confiança na razão, na ciência. O que eles estão discutindo aqui é quais são as ciências mais importantes, se são as ciências exatas ou se são as ciências da natureza. Mas que eles confiam ambos na ciência, na capacidade humana de conhecer, isso é indiscutível. Então está errado. Letra D. Se por um lado racionalismo e empirismo assumem posições contrárias no que se refere à tese das ideias inatas, é verdade. O racionalismo afirma a existência de ideias inatas e o empirismo nega. Por outro lado, ambas as correntes rechaçam igualmente a tese da metafísica clássica, que afirma existir uma diferença substancial entre conhecimento sensível e conhecimento inteligível. Aí não. Aí tá errado. Até porque se a letra D estivesse certa, a letra A estaria errada, que diz o contrário. Então, como a letra A está certa, a letra D está errada. Para o racionalismo, existe sim essa diferença radical entre conhecimento sensível e conhecimento inteligível. E o racionalismo prioriza o conhecimento inteligível. Já o empirismo acaba negando essa diferença. Letra E. Se por um lado racionalismo e empirismo concordam que todo conhecimento das coisas proveniente só do entendimento puro não passa de ilusão, não é verdade. Quem diz que esse conhecimento puro não passa de ilusão é empirismo, mas o racionalismo afirma que o conhecimento inato, as ideias inatas, são a fonte segura de todo conhecimento, são as ideias mais importantes que nós temos. Descartes diz que são a própria assinatura do Criador no espírito humano. Então a letra E está errada também. Tá? O certo, então, questão 7 da página 152 é letra A.
Agora vamos para a página 154, questão 3. Francis Bacon dizia que saber é poder e Descartes que a ciência deve tornar-nos senhores da natureza. Essas frases dão testemunho paradigmático de que a ciência moderna, letra A, é essencialmente teórico-contemplativo, de jeito nenhum. Se é para transformar a natureza, então você não tem uma posição passiva em relação à natureza. Você tem uma posição ativa. Você não está simplesmente contemplando, né? Letra B, visa o despotismo político perante a natureza. Não, não é o despotismo político. C, antepõe o voluntarismo à observação objetiva. Não, pelo contrário, o empirismo, representado aqui por Francis Bacon, coloca a observação objetiva como o princípio do conhecimento. D, tem um caráter explicitamente antiecológico, né? Predatório, nada a ver, não tem nada a ver com isso. E letra E, busca intervir na natureza para controlá-la. Então é exatamente aquilo que a gente falava na aula retrasada, que a filosofia moderna tem uma postura diferente perante a natureza, em que o ser humano é um agente transformador da natureza, porque o conhecimento que ele tem da natureza possibilita que ele transforme a natureza a seu favor. Isso que o Francis Bacon diz, isso que o Descartes diz, diferente do que se pensava na Idade Média, né? Do homem como alguém que contempla um mundo criado por Deus, e nesse mundo ele não tem possibilidades de intervenção, né, de dominar esse mundo. Pelo contrário, a figura desse mundo passa, é uma figura passageira e é um mundo também que o oprime, né, de certa forma. Mas na modernidade não, na modernidade o homem se assenhora da natureza porque a revolução científica e principalmente a mudança do eixo da ciência, né, de qualitativo para quantitativo, isso dá ao homem uma segurança, um domínio sobre os fenômenos da natureza que nunca antes ele tinha experimentado. Tá? Então o certo aqui seria letra E. Agora a gente vai lá para a página 170, que aí já é capítulo 7º, e vamos ver aqui o que diz a questão 5 da página 170. Segundo John Locke, todas as nossas representações do real são derivadas de percepções sensíveis, não havendo outra fonte para o conhecimento. Beleza. Assinale a alternativa que contempla adequadamente as implicações dessa formulação de Locke. Letra A. Toda ideia somente se torna verdadeira se antecedida pela experiência. Exatamente isso que ele diz. Não há nada no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Então os sentidos são a fonte originária de todo e qualquer conhecimento. Letra A é o certo, então. B. Locke era um pensador metafísico. Não, ele era um pensador empirista. C. Locke contesta a tese segundo a qual a mente humana é uma tábula rasa. Não, ele não contesta, ele é o criador dessa tese. A mente humana é como se fosse uma tábula rasa, uma folha em branco. Não tem nada a priori, não tem nada pronto nela antes da experiência. Tudo o que se encontra nela foi inscrito pela experiência. Letra D. As ideias são geradas na mente segundo as mesmas coordenadas definidas por Platão em sua teoria da reminiscência. Não, porque Platão acreditava que o mundo material não é fonte de conhecimento e que nós conhecemos as coisas a priori, nós conhecemos as ideias a priori. E temos o conhecimento puramente espiritual delas, o mundo material só recorda. Isso é o oposto do empirismo. O empirismo fala que a nossa mente é uma tábula rasa que não tem ideia pré-existente para a gente poder relembrar. Então a teoria da reminiscência, quando comparada com a filosofia empirista, ela não faz o menor sentido. Letra E, essa tese foi fortemente contestada pelo filósofo David Hume. Não foi contestado. David Hume também era empirista. Então ele também acreditava que tudo que a gente tem no intelecto provém das sensações. Então o certo aqui é a letra A. Agora vamos para a última questão, página 171, questão 7. Em sua investigação acerca do entendimento humano, David Hume fala daquele que considera ser o único princípio que torna útil nossa experiência e nos faz esperar no futuro uma série de eventos semelhantes àqueles que apareceram no passado. Segundo Hume, esse princípio que seria o grande guia da vida humana é: letra A, a fé, não. A razão, não. Letra C, imaginação, não. Letra D, o costume, sim, é o costume. A mente humana opera por hábito. Como que a gente conhece as coisas? A gente não tem os princípios do pensamento a priori na nossa inteligência, antes da experiência. A gente vai experimentando e a gente vai vendo a regularidade dos fenômenos e daí a gente chega então às leis gerais do pensamento. Mas tudo começa na experiência e aí é justamente a repetição, justamente o hábito que faz a gente chegar aos princípios que regem a natureza.
Mas a gente não tem já esses princípios do intelecto. Não, a gente vai aprendendo pela experiência. É isso que o David Hume diz, tá? Então, certo aqui seria letra D, o costume. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação e que esses exercícios tenham servido para poder fixar esse conteúdo aí na cabeça de vocês. Um grande abraço. Semana que vem a gente volta aí com conteúdo novo. Valeu!